Bom, gente, mais um elemento aqui, ó, com relação a, ó, antes, falar de nova admissão. Então, assim, ó, quando a gente vai, essa parte de admitir o paciente, antes disso, tá, existe um cadastro do paciente, deixar essa tela aqui só para poder ver, tá, isso aqui eu acredito que seja mais uma função administrativa, tá, fique mais no aspecto administrativo, então, eu não sei se eu vou manter essa tela como ela está atualmente, tá bom? Mas o cadastro de novo paciente. Então, assim, esse paciente ele vai ficar como se fosse num banco, né, de dados com as informações dele, tá? Ele ainda não está internado, ele fica como internado só a partir do momento que for feita a admissão, tá? Aí sim ele passa a ficar internado. Qual que é a diferença de cadastrar e de admitir no sistema? Quando a gente faz o cadastro do paciente, você permite que, por exemplo, você tenha um carregamento de histórico de vezes em que esse paciente reinternou, né? Se a gente deixa ele só cadastrado cada vez que for admitir, né? Você pode perder um pouquinho alguns dados para analisar, né, os eventos dessa reinternação, tá? Então, uma coisa é o paciente estar cadastrado no nosso banco de dados, a outra é ele estar admitido. O paciente ele pode sair de alta, mas ele vai continuar cadastrado, tá, como um ex-paciente da clínica, tá? Ele pode não estar mais admitido, ele teve alta, mas ele continua com um cadastro no banco de dados, certo? Bom, aqui na lateral também, ó, evoluções, tá? Mesma coisa do prontuário. O PTS, tá? O PTS, ele funciona de que forma? Então, acesso ao PTS é a mesma coisa desse menu suspenso aqui, tá? Então, assim, ó, o PTS ele vai operar de que forma? Você tem, tá, acesso somente ao seu campo, tá? Então, a elaboração em conjunto, tá? É a elaboração em conjunto, tá? Do plano. Aqui no caso, eu vou adicionar nos próximos dias, tá? Que agora durante o dia é complicado fazer mudanças assim, porque corre o risco do sistema ficar fora alguns minutos, né? E exatamente quando o pessoal está usando. Então, eu vou fazer de madrugada, tá? Uma atualização para poder incluir uma maneira de editar, tá? Uma forma de editar isso daqui, tá? Assim que concluir, eu explico como que vai funcionar. Então, assim, você só escreve no seu campo, tá? Na área da enfermagem, assim como a TO só vai escrever na área dela, a psicóloga só na área dela, mas é uma área em que aparece para todos, certo? Então, assim, alguma coisa relacionada às falas do paciente, tá? Você consegue escrevendo também. Isso aqui são as percepções do paciente. Aqui são as suas percepções ou a sua análise, tá certo? Vamos aqui por cima. Ó, escalas aplicadas, tá? Esse aqui ele tá um pouco na contramão, tá? Foi colocado aqui, mas ele tá um pouco na contramão. Com o passar dos dias, eu tenho certeza que a gente vai conseguir acomodar ele de alguma maneira melhor, tá? Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, ó, várias escalas de avaliação do paciente. Isso aqui vai ajudar muito na questão de prescrição de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, tá? Porque a gente tem, por exemplo, ó, de acordo com o CID do paciente, de acordo com toda a progressão, toda a evolução dele, as razões da internação, tá? A gente vai aplicando diferentes escalas, tá? Então aqui, ó, você vai pontuando já, tá? Então ela vai de acordo com os elementos que você vai colocando aqui, bom, obviamente colocando de qualquer jeito, tá? E você voltar lá, ele vai trazer, ó, abstinência grave, monitoramento intensivo, tá? De acordo com as pontuações da escala. Então, isso aqui ajuda muito. Quando a gente está começando a parte toda a parte de
prescrição de enfermagem, os primeiros elementos, tá? A gente pode estar aplicando essas escalas aqui, certo? De repente, posso adicionar um atalho dessas escalas dentro da prescrição de enfermagem, né? De repente, pode acabar facilitando na avaliação do paciente. Essas escalas elas não são feitas diariamente, então assim, inicialmente não tinha pensado em colocar na prescrição de enfermagem, porque ela não é uma condição diariamente avaliada, né? Você faz as avaliações com regularidade, mas não é uma frequência muito alta, tá? Por exemplo, a gente vai ter a escala breve de avaliação psiquiátrica, a gente vai ter Hamilton, né? A gente vai ter o PHQ. Tem outras também, tem outras escalas que a gente pode estar aplicando, que a gente pode estar incluindo, certo? Mas todas elas para poder facilitar a leitura do tratamento, tá? Toda para poder facilitar esse processo. Uma vez que você preencheu, uma vez que você fez, tá? A escala, tá? Ela vai estar aparecendo. Vou só voltar aqui. Ó, uma vez que você preenche a escala, tá? É que eu não acabei não salvando, aí já achei uma coisa para colocar, né? Um botão de voltar. Pelo menos não apareceu aqui a tela, tá batendo sol aqui na tela. Vou ter que conferir se tem esse botão ainda. Mas assim, ó, escalas aplicadas, tá? Então aqui ele iria aparecer a aplicação da escala, a pontuação da escala, como que ela tá, certo? Anexos são documentos mesmo, são resultados de exames, são laudos, tá? Então aqui no caso você puxa, né? Aqui eu vou puxar só a aula para colocar, então não vai dar. Então é, assim, aqui nesse caso, né? Ele vai estar puxando os documentos até 10 mega, tá? Dá e sobra para resultado de exame, para laudo, tá? Campo do serviço social, tá? O campo do serviço social. Então a gente vai ter os registros, né, que foram feitos pelo assistente social, tá? Como que vão estar aparecendo para a gente aqui. O processo de enfermagem já foi falado. O relatório semanal é um resumo aí de tudo que foi descrito, tudo que foi feito, né, desse paciente ao longo da semana, tá? Você não precisa voltar lá no início, né? Mas fazer uma leitura, né? De tudo que aconteceu, né? Ao longo da semana com o paciente, tá? Um resumo aí de como que tá. O histórico de sinais vitais. Então, esse histórico de sinais vitais, ele funciona da seguinte maneira, tá? Eu coloquei ele vinculado com a medicação. E para que eu fiz isso? Pelo seguinte, vamos supor aqui, ó, que você vai ter administração de um medicamento e aí você vai ter, na sequência, verificação de sinais vitais. Detalhe, tá? Essa leitura que é feita aqui, ele dá um peso, tá? Ele dá um valor maior para o horário que você registra, para o horário que você digita, tá? Ou seja, você colocou que fez uma medicação às 15 horas e 15h15 a pressão caiu demais, tá? A saturação caiu demais, tá? Quem lê esse mapeamento aqui consegue ter um parâmetro, tá? De que, ó, pode ter uma associação com a medicação. Assim como você ter uma leitura, a PA estava elevada, tomou a medicação para PA, né? E na sequência você já tem o valor dos sinais vitais do controle ou não dessa PA. Para quê? Para evitar ficar aquele vai e vem, né? De que horas que foi tal medicamento? Que hora deve ter sido e tal. E procura os sinais vitais, e procura a medicação, né? Então, assim, mesclei na mesma tela. Esse daqui acho que foi sugestão do Daniel, né? De estar fazendo desse jeito, de forma a,
a integrar, né, a leitura dos dois, tá? A integrar essa leitura. Então, assim, ficou uma tabela bem interessante, bem prática mesmo para consultar com relação aos efeitos, né? Você pode ter ou não um evento associado à medicação, tá? E aí os sinais vitais rolando aqui, né, tranquilamente, aqui, né? Talvez eu coloque um filtro, né, para colocar, para poder visualizar só os sinais vitais quando é algo mais consultivo, né, sem precisar ver a medicação. Mas essa forma aqui, particularmente, gostei muito, ficou muito legal, né? Você não ter que ficar rolando tela buscando que medicação foi feita, que horas que foi feita, né? Já está tudo na mesma tela. Medicação e sinais vitais. Exames. São as solicitações de exames. Essa aqui é uma tela que ela integra a solicitação de exame no perfil médico e no perfil médico-psiquiatra, tá? Para o enfermeiro é a leitura dos exames, tá? E o PTS, que a gente viu no começo ali, beleza? Só encerrar essa tela aqui. Nossa, o sol tá batendo forte aqui no monitor. Vou encerrar isso daqui.